Evidente que eu, com 10 anos de idade, não tinha crítica suficiente para isso. Mas chegando na universidade, né, chegando felizmente no curso de psicologia, isso há mais de 30 anos, eu fui me chocando com estas coisas, e na análise, evidentemente, na análise pessoal, me chocando com a presença desses valores dentro de mim. Né, que não eram valores que eu batia no peito, mas que estavam, digamos que, correndo no subterrâneo da minha vida e orientando muitas das minhas ações e orientando muitas das minhas opiniões a respeito de uma série de coisas. Né? A gente está brincando aqui em casa, né, de que agora com essa quarentena, eu estou aprendendo isso, né, de que as tarefas domésticas, já que nós não mantemos nenhum funcionário aqui, né, para preservar a saúde deles e a nossa, né, nós estamos dividindo as tarefas domésticas. Então, eu tenho, né, antes de falar com você, eu estava lavando a louça. Né? No começo, eu dizia para minha mulher assim, eu vou te ajudar. Uma frase simplória que carrega todo o sentido do machismo, de que a tarefa de lavar louça é exclusivamente da mulher. Ora, eu preciso lutar contra isso, porque a minha razão diz que não é. Eu comi no prato, eu sujei o prato, eu usei o garfo, usei a faca, usei o copo. Então eu vou lavar. A tarefa é minha, não é dela. Vamos fazer juntos. Um dia lavo eu, outro dia lava ela. O final de semana é o dia que a gente limpa a casa aqui. Hoje, excepcionalmente, não fiz isso, mas ela fez, porque justamente estava me preparando para a nossa conversa. Então, eu quero dizer, como exemplo, da presença na minha vida, né? Não me considero uma pessoa adepta desses valores, mas dia após dia eu vou me encontrando com coisas que, quando são anunciadas, eu digo, mas eu não sou machista. Ou quando tento impor a minha opinião sobre os outros, eu digo assim, mas eu não sou um ditador. Né? Eu não tenho a última palavra, a verdade não está comigo. Mas a minha ação era nessa direção, percebe? Os valores culturais, né, como o hino, a bandeira, essa cultura machista que vem da cultura mesmo, valores culturais que permeiam a nossa identidade, né? Perfeito. Especialmente eu, acho que nós dois temos quase a mesma idade, né? Vivemos nesse mundo. Né? Nossa geração, e nós não somos jovenzinhos, né? Nossa geração bebeu dessa água. Então nós, especialmente nós, precisamos olhar para o quanto é inadequado ou politicamente incorreto, né, nos manifestarmos deste modo, né, como machistas ou como coisas do gênero, como manifestarmos nessa cultura própria do militar, do ambiente militar, da submissão, né, de ambientes onde a submissão é a regra fundamental, né, e começarmos a não negar que isso também nos pertence. E sermos agentes, né, sobre a própria vida, de um encontro com outros valores ou com outros vetores. Porque, bem como diz o Zafata, isso não é apenas uma questão racional, não é apenas uma questão intelectual. Não é a regra pela regra. Isso tem afeto. Segundo o Zafata, isso implica o circuito dos afetos. Isso tudo está afetivamente posto, né, para cada um de nós. E vem do individual, né? Todo esse movimento que acontece hoje no Brasil, essa história de uma idolatria, um mito, né, com valores tão frágeis, não sei nem se são valores, enfim, um discurso tão frágil, mas que aglomera tantos ao seu redor, isso vem, acho que em primeiro lugar, do seu próprio psiquismo, né? Aí fundado, por exemplo, a gente vê a negação, aí vem junto um fenômeno de psicologia de grupo, que o Freud também explicou tão bem lá atrás. Sim, exatamente nesse trabalho do Freud, Psicologia das Massas e Análise de Eu, Psicologia de Grupo, enfim, né? Depende aí da tradução. Tem uma coisa tão interessante, né, num dos capítulos lá, em que ele aborda justamente o poder hipnótico, né? Ele chega a dizer isso, porque está se referindo exatamente aos generais, aos líderes e tudo mais, né? É o poder hipnótico, né, do líder sobre a massa, né?
No entanto, né, uma pergunta que eu me fiz, né, e trabalhei isso na minha tese exatamente, é quem hipnotiza quem? Né? Quem hipnotiza quem? Será que o líder hipnotiza a massa, de alguém com um poder extraordinário de, né, hipnotizar, né, uma massa inteira de pessoas? O Hitler teve o poder de hipnotizar milhões de alemães contra os judeus, contra, enfim. Ou será, né, que ele também foi hipnotizado, ele também foi encantado pela própria massa, né, que o manteve nessa condição de líder? É uma relação. Que clamava por um hipnotizador, né? Exato, exato. Né? Então, foi um casamento perfeito ali. Né? Um se dizia hipnotizador, mas era hipnotizado pela massa. O outro se dizia hipnotizado pelo hipnotizador, mas hipnotizava o hipnotizador. Quer dizer, uma relação mútua. Nós sabemos desse perigo, por exemplo, na situação transferencial no consultório de psicanálise. Né? O quanto o analista pode ser, né, magnetizado, digamos assim, pela proposta transferencial do seu paciente. Né? E vice-versa. E vice-versa. Trabalhamos em prol de limpar isso de alguma maneira, né? Esse é o trabalho de escavação da análise, né? De que ninguém submeta ninguém ali. No entanto, a gente abre a porta né, e percebe que o mundo está recheado de pessoas que são... Olha, por exemplo, né? Pensando aí na questão do Covid, da pandemia, Uhum. Quem será que não está suficientemente informado, né, do que se passa no mundo? São mais de 300 mil mortes no mundo todo. É um número alarmante. Né? As pessoas estão morrendo aos montes, né, nos lugares. Enfim. Né? No entanto, o sujeito sabe disso, mas ele diz uma simples frase que o torna imune à doença. Eu não vou pegar o vírus. Ora, como, né? Como? Todo mundo pode pegar, mas eu não. Comigo não. Né? Comigo não. É interessante, né? Esse efeito, né? E este trabalho da negação sobre o próprio sujeito, né? Porque, embora a gente possa dizer que tem um grupo todo defendendo que não há Covid, que é apenas uma gripezinha, né? Nós podemos perceber que no miúdo aqui, né, no dia a dia, né, as pessoas têm um sentimento de que comigo não. De que eu posso ir ali. Forte, Wilson, que eu não sei se você observou, que se discute muito mais a negação, né? Essa história, por exemplo, das pessoas furarem o isolamento social porque acreditam que não tem perigo, como você disse, comigo não. Se discute muito mais isso do que o medo de morrer, por exemplo, o medo de ser contaminado. Que no primeiro momento eu achei que isso fosse afetar mais as pessoas. E, para minha surpresa, o que está imperando é esse movimento psíquico aí da negação. Exato, do comigo não, do comigo não. Agora, o impacto, né, o impacto traumático, né, assim, violento da morte próxima ao sujeito que nega, né, o comigo não, né, é até que alguém da sua família venha a morrer ou venha a contrair o vírus e sofrer muito nos hospitais. Né? Aí parece que esse impacto, né, gera dentro do sujeito digamos assim, uma insuficiência do poder da negação. Né? Quer dizer, vai ser preciso uma cisão muito, muito severa, uma cisão ao nível do ego do sujeito muito severa, para que ele possa manter esse sistema de negação funcionando. E aí nós estamos falando de, né, uma produção mais grave, mais complicada e muito mais severa, né, do que aquela que nos toma diariamente. Né? A negação não é um mecanismo de defesa próprio da psicose, embora seja também da psicose, mas é um mecanismo de defesa que opera entre os neuróticos, entre nós todos. Né? Todos estamos operando nesse sistema o tempo todo. Né?
E ele, ao mesmo tempo que revela alguma coisa, ele nega essa alguma coisa. O que o Freud diz a respeito do texto é bárbaro. Ele diz assim, olha, eis aí um mecanismo operado pelo próprio sujeito que entrega o ouro, né? Que ele acaba dizendo o que nós estamos procurando, que é o seu reprimido, o seu recalcado, aquilo que ele não pode admitir. Então, por meio da análise, a gente vai ajudar esse sujeito a associar-se, né? A poder integrar aquele conteúdo, de certo modo, inadmissível ao resto do seu psiquismo, do seu ego. Né? Então, quando eu digo comigo não, né? Isso está fazendo menção exatamente aos medos, aos receios, à fragilidade de cada um. Né? E do quanto eu contava para algumas pessoas, o que o Freud diz a respeito do texto é bárbaro. Ele diz assim, olha, eis aí um mecanismo operado pelo próprio sujeito que entrega o ouro, né? Que ele acaba dizendo o que nós estamos procurando, que é o seu reprimido, o seu recalcado, aquilo que ele não pode admitir. Então, por meio da análise, a gente vai ajudar esse sujeito a associar-se, né? A poder integrar aquele conteúdo, de certo modo, inadmissível ao resto do seu psiquismo, do seu ego. Então, quando eu digo comigo não, né, isso está fazendo menção exatamente aos medos, aos receios, à fragilidade de cada um. Né? E do quanto eu contava para algumas pessoas que isso está levando a gente a pensar, inclusive, na dimensão do outro. Né? Quem é o outro? Essa quarentena, essa pandemia, eu tenho a impressão que vai nos deixar um legado de que, assim, ou a gente revê nossa relação com os outros, né? Que status tem o outro na nossa vida, né? Ou então nós vamos ficar no mesmo buraco, né? Porque não é possível que o outro seja tomado como, né, os governos ditatoriais, né? O líder do nosso país disse que a ditadura só errou por ter torturado as pessoas, devia ter matado todas elas. Então, assim, quando a solução para um problema é matar o outro, né, nossa civilização desce muitos degraus, né? Nós vamos parar lá no tempo bárbaro, né? Uma coisa, né? Quando a solução é aniquilar o outro, seja com uma bala, né? Seja com uma palavra, como quando, né, desfazemos das sociedades indígenas, por exemplo, entendemos o indígena como um vagabundo, por exemplo, né? Nós estamos desfazendo, né, do outro que é diferente, que, aliás, é onde surge exatamente o conceito da negação, né? Pela diferença, é o grande articulador, né, da possibilidade de percepção da diferença. Se há uma coisa que nos esforçamos o tempo todo para negar, é o outro. Né? É a diferença que há entre cada um de nós e o outro. Né? O Freud propõe aí sobre a questão da diferença sexual anatômica. Né? Quando o menininho vê que a menininha não tem um pintinho, ele diz, ela tinha, mas perdeu. Né? Não, ela não tinha, não. É que vocês são diferentes. Ela não tinha pintinho e perdeu, não. Né? Vocês são diferentes. E esse é um status, né? É um degrau de evolução, de desenvolvimento, né? Que a gente precisa atingir. Né? O índio não é menos, ele é diferente. Né? Eu sei do seu trabalho com os estrangeiros, né? Ele não é menos, né? Ele é diferente. Né? As culturas que chegam no nosso país não são menos ou mais, são diferentes. Inclusive, uma das queixas, né, dos refugiados que eu entrevistei é que, assim, as pessoas não me veem. Elas não veem que eu sou uma mulher, que eu sou uma cineasta, por exemplo, elas só veem que eu sou uma refugiada. E todo mundo vem me fazer as mesmas perguntas. Essa é uma fala, né,